Tá. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, então, Letícia e o Arno, para fazermos essa mesa redonda dos 35 anos do Promec e também falarmos do professor Arno, de nós, os ex-alunos do Promec. Bom, como em toda a banca, é sempre assim, o terceiro, né, da banca, o primeiro e o segundo já falaram vários tópicos, né, que isso é tradicional, né, então alguns tópicos eu vou passar rápido, vai ser como uma banca, que daí a gente passa o que o Roberto e o Ricardo já falaram, porque é sempre assim, é óbvio, né, brincando, né. Bom, mas o que eu vou falar? Energia solar fotovoltaica, eu vou fazer rapidamente Brasil e no mundo. Tá? Passado, presente e futuro, e relacionando com nós, os ex-alunos do Promec, o Arno, que foi nosso orientador. Há 35 anos de Promec, e aí como o tempo está passando? Nós já estamos com 25 anos desde que eu e a Izete retornamos do doutorado, então, que é a fundação do NT Solar na PUC. Então, o tempo vai voando, né? E nós seguindo nesta área. Pessoal, a primeira... Deixa eu só... Está demorando aqui para passar na próxima. Quando falo em passado, eu li há uns 2 anos atrás, 3 anos, antes da pandemia, foi na Zero Hora, li isso e ficou na minha mente, que o passado é um patrimônio. Está colocado ali entre aspas, o passado não é só uma coleção de fatos antigos que não se repetirão. O passado é um patrimônio que nós temos. Tudo que a gente faz, na verdade, faz olhando para trás. Nós temos esse patrimônio. E aí eu li lá na página do Promec, onde diz, né, foi criado a partir de outro programa de pós-graduação, que era o de engenharia de materiais e metalurgia, e a área de energia era, digamos, a partir dali que começou o Promec. Eu vou dizer que para mim e para os colegas alunos, a Izete, o Fernando Traz, Jorge Alé, Eberson, e aí outros nomes da época, para nós começou em 88. Como o Roberto disse, primeiro tinha a prova do Vilhena, né? Mas depois tinha a seguinte prova. A seguinte prova era a entrevista com os 3 senhores que aqui estão, que eu coloquei as fotos. O Anildo Bristotti, que eu já conhecia, o Corbella, os 2 já falecidos, não estão mais conosco, e o Arno. Então, me lembro bem desse momento, quando a gente ficava, na verdade, atrás do prédio Parobé, ficava, na verdade, todo mundo nervoso, não sabendo o que iam te perguntar, e aquilo parecia que ia para um exame médico, né? Um exame médico complicado para os 3. O Anildo, do jeito dele e tal, o Corbella, mais tranquilo, e aí eu vou brincar com o Arno, a cara do Arno era a cara mais dura, né? A gente ficava com... deu medo, né? Aí o Arno, eu nunca me esqueço, que perguntou, tá, e vai sair da escola se ganhar uma bolsa? Daí eu, sim, vou sair da escola. Bom, logo depois, realmente, eu saí da escola onde eu lecionava para fazer o mestrado em tempo integral. Então, isso era a nossa turma lá de 88. Para nós começou em 88 o Promec, né? Que era aquelas primeiras turmas que trabalharam com fotovoltaica, alguns com térmica, que o Arno começou a orientar. Seguia orientando, né, Arno, também alunos do Corbella, e começou com os novinhos, que era eu, Izete, Fernando Traz, e aí entre outros da época. Bom, Arno, para ti começou um pouco antes, né, Arno? Porque aí é a formatura do Arno lá em 76, na URGS. E aí, Arno, tem uma coisa que porque sempre nos diziam que a nossa turma de 83, quando se formou em 87, teve um grande evento no Salão de Atos. Mas quando eu olho essa foto, tem muito mais gente, Arno. Então, quer dizer, lá em 76, a física já colocava a gente num ambiente no Salão de Atos. Tá ali o Arno, vocês estão reconhecendo, só falta o Arno me dizer que não é ele, né, agora, brincar, né, que não é ele lá em 76. Na época a gente era chamado os traidores, né, os físicos traidores, eles que abandonavam a física e iam para a engenharia. A gente não era traidor, na verdade, os físicos, é que nós queríamos trabalhar em energia solar, em outras energias que não se fazia na física, então a gente buscava, na verdade, onde nós tínhamos que conseguir, quer dizer, realizar o trabalho. Isso era 1976, ali o Arno está se formando, né? E depois vem lá para a engenharia, que daí depois nós tivemos esse prazer de trabalhar com ele lá em 87, 88. Quando a gente fala de patrimônio, claro, patrimônio, tudo que a gente teve do nosso passado. Aí nesse mesmo dia tem uma foto que daí eu vi patrimônio, nossos professores e nossa família, né? Nossos pais. E aí, curiosamente, quer dizer, eu consegui essa foto, isso aqui está nos 50 anos da Instituto de Física da URGS, esses professores
nossos, dos alunos que foram orientando o Arno, ali, o Vitor Hugo, o Rolando, a Alice, o Jornada, e a mãe do professor Arno, que representava os pais na mesa de honra nesse dia. Então, isso está no material dos 50 anos do Instituto de Física, mas aí nosso patrimônio, nossa família e nossos professores que foram do Arno e professores que foram dos ex-alunos dele, como nós, que começamos lá em 88 no mestrado. E o que fazíamos na época, né? Na verdade, já foi falado, sistemas fotovoltaicos era nicho de mercado, forma de produção de energia de alto custo, energia alternativa. E agora eu vou brincar. Eu acho que era um caderno do Roberto Ziles, que eu encontrei uma tirinha dentro do caderno do Roberto Ziles. Não sei se ele sabe dessa história, mas eu tinha esquecido um caderno, um livro, e eu encontrei uma tirinha quando dizia energia solar até quando uma alternativa de marginal. Adorei aquilo, coloquei na minha mesa. Aquilo ficava na minha mesa dizendo até quando uma alternativa de marginal. Porque a gente era marginal, era o cara que, na verdade, era louco pensando em trabalhar numa energia que nunca sairia do papel. É diferente dos jovens hoje. Os jovens já chegam no momento que está tudo andando, correndo e tal. Mas essa turma aí trabalhou na época que ninguém queria trabalhar em energia solar, tá? Mas tinha muita coisa para pesquisar. Aí nós nos metemos. Isso era 1988, né? Então lá nós tínhamos e fazia todos os cálculos, trabalhava pensando em $10 o watt. Então tudo que a gente conseguisse reduzir desses $10, era uma grande descoberta, eram nossas metas, né, Arno? Tentar reduzir se conseguir reduzir um dólar, já era fantástico, né? Então na época a gente trabalhava lá, quando a gente vê essa curva de preço médio de módulos fotovoltaicos, que vocês estão vendo aqui. Deixa eu só pegar aqui a ponteira. Então, o que nós vimos aqui, esse preço médio, lá em 76, $100, né? E aí em 88, 89, quando nós trabalhamos, era $10. Tá? A meta era produzir células de menor custo, menor custo. E uma das coisas também era concentradores de radiação, fazer concentradores de radiação para reduzir custos. Essas eram as nossas metas. E aí, essas eram as pesquisas que nós tínhamos lá no início do nosso trabalho, lá na Arno, né? Que vários colegas trabalhavam, simulação de séries de radiação solar, o Mário trabalhava, espectro de radiação solar, a ISET. Então, esses gráficos, essas curvas, na época não era tão fácil de fazer isso, né? Fazíamos programas, concentradores fluorescentes, piranômetros fotovoltaicos, pirheliômetros fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos autônomos e módulos fotovoltaicos com células bifaciais. Esse era o meu tópico de mestrado. Então, e esses eram os tópicos que nós trabalhávamos. Curiosamente, tem essa foto, né, que o Fabiano me mandou, muito obrigado, em que aparece o Arno com um concentrador fluorescente e eu com o concentrador fluorescente. Aí eu vou confessar uma coisa para vocês, confessar para o Arno também, né? Os colegas diziam na época que eu era um puxa-saco, tá? Que eu puxava o saco do Arno. Bom, acho que agora eu vou ter que dizer a verdade, porque é o seguinte, eu nunca trabalhei em concentradores fluorescentes. Isso foi o trabalho quem usou corantes fluorescentes na sua dissertação foi a ISET. Mas quem apareceu na foto ali com o Arno sou eu, tá lá na mesa dele. Então, de certa forma, eu fiquei registrado na foto. E o famoso carro do Arno da época, o Corcel, né, 2, né, Arno? E o meu carro, meu primeiro carro, está registrado do lado. Consegui botar o chevetinho meu ali, 83, do lado, está registrado. Então, carro que eu consegui comprar com uma bolsa de mestrado. Então, os alunos vão dizer, com a bolsa de mestrado hoje? Na época a gente conseguia, né? Então, era uma outra bolsa de mestrado do CNPq que permitiu isso. Mas, bom, então tá aí, eu nunca trabalhei, mas apareci na foto. Então, a ISET pode reclamar que ela fez os fluorescentes, mas eu apareci na foto. Então, acho que no final, vou ter que concordar que eu puxei o saco e apareci na fotinha ali. E aí já foi falado, né, pessoal, da L-dinâmica, aquela época, nós estamos revivendo um pouco lá, 88, 89, nós tínhamos a L-dinâmica, né? Então, o Ricardo ali falou que conseguiu, o Arno conseguiu comprar as células solares para a gente poder usar nos concentradores. Então, tinha alguma interação pequena, mas tinha, né? E era 6% da produção mundial. Isso já foi falado. Bom, aí chegamos aos dias de hoje, né? Nós tínhamos lá $10 ao watt, e agora nós estamos falando de 20 centavos de dólar por watt. Então, essa redução absurda, muito bom, obviamente, que faz com que mais pessoas possam utilizar essa forma de energia, mas que lá a gente não imaginava, né? Que isso acontecer tão rápido. A gente tinha visto aquela curva de 76 até 1978, 89, mas não podia imaginar, claro, isso
que nós tínhamos. Muito bem. Mas, claro, aí o pessoal pode pensar, tá, mas houve contribuições da academia, do centro de pesquisa? Sim, pessoal. Na verdade, ali eu coloquei de novo, o passado é um patrimônio. Sempre a academia estava trabalhando no desenvolvimento de novas células solares, e essas células solares têm um timing, têm um momento de entrar na produção. Então, se vocês olharem essa curva que apresento aqui para vocês, que nós sempre tivemos pesquisa e desenvolvimento para reduzir custos, mas, claro, cada tecnologia tem o seu limite de eficiência. E estava classificado digamos, numa capacidade de produção. Quando eu aumento a capacidade de produção, mais e mais eu produzo, aquelas tecnologias que eram, digamos, inviáveis economicamente se tornam viáveis. E isso é uma evolução. A alumínio BSF, que era a tecnologia nos anos 70, 80, 90, começa a se tornar, digamos assim, chega ao seu limite de produção em 2015, quando a PERC, que é uma outra tecnologia, que é velha também, PERC é dos anos 80. Então, quando alguém enche e diz, célula PERC, é de 83, meus amigos, na Austrália que foi desenvolvido. A questão é que tem um time, tem um momento de entrar no mercado quando você tem uma produção em larga escala. Então, de novo, o passado é um patrimônio, tudo isso foi desenvolvido. A pesquisa e desenvolvimento está sempre nessa busca de superação de limites de tecnologias. E a indústria, claro, vai permitindo, com a produção em larga escala, que nós tenhamos esse aproveitamento nessas plantas de produção. E aí é o que eu coloco aqui, a capacidade de produção das plantas industriais hoje e no futuro, é o que vocês veem aqui. Hoje, pessoal, as plantas, vamos falar em 2021, o laranja são plantas de 2 a 5 gigawatts, quer dizer, eu somando a potência de todas as células solares ou módulos fotovoltaicos que saem dessas plantas, são de 2 a 5 gigawatts, certo? São plantas muito grandes. Vocês vejam, quando a gente falava de aerodinâmica, ela é uma planta de 1 megawatt. Quando nós fizemos um primeiro plano de negócio com uma fábrica no Brasil, nós falávamos lá em 2011, falávamos de 30 a 40 megawatts, em 2011, obviamente, né? Falávamos essa hora, quando já era de 100, 150, 200 no mundo, as plantas mínimas. Mas, bom, e aí vocês veem que isto nós teremos cada vez mais plantas muito grandes de produção de células solares e módulos fotovoltaicos. E o que significa isso do ponto de vista de pesquisa, de presente e futuro? Complexidade, é isso que eu quero colocar para vocês. As células solares vão ser cada vez... as estruturas são antigas, mas elas são complexas de produzir. Então, o nosso caminho, o caminho agora, é o mesmo caminho da microeletrônica. Quando você fazia os primeiros transistores lá nos anos 70, era um nível de complexidade. Hoje, o nível de complexidade de uma indústria de microeletrônica exige 4, 5 mil doutores trabalhando para desenvolver um circuito integrado. Células solares vai nesse mesmo sentido, e inclusive se observa no mundo hoje que o maior investimento não é mais de centros de pesquisa de Estado ou de governos, digamos assim, mas sim de centros de pesquisa de indústrias, de empresas, pelo nível de complexidade. Cada vez mais isso, porque a complexidade dos dispositivos fabricados ela vai aumentando, tendo em vista que nós temos que aumentar a eficiência e mantendo os custos de produção baixos nessas linhas de fabricação. Certo? Bom, no Brasil temos fábricas, lá lembram que na década de 80, lá nós tínhamos uma fábrica que produzia o silício, produzia célula e produzia o módulo. Bom, hoje nós temos algumas, eu não coloquei todas as plantas aqui, mas algumas que nós temos no Brasil, que se estabeleceram, fazendo um cálculo aproximado em função do que foi importado e em função do que foi instalado, é da ordem de 20%, mas esse é um cálculo, digamos, difícil de fazer, porque alguns são produzidos no ano, podem não ser instalados no mesmo ano, mas dessa ordem de 20% de módulos fotovoltaicos comercializados no Brasil vem do somatório de todas as fábricas, que montam módulos fotovoltaicos no Brasil com os produtos todos importados. Arno, bifaciais, o Roberto falou, né, sobre bifaciais, eu me lembrei aqui da tese, né, e é interessante, tá aqui a tese, Arno, até não sei se tu me deu ou peguei de ti, agora fiquei na dúvida, acho que tu me deu, né, espero que tenha me dado, né, porque está aqui ela, né, então se eu não te mostraria, tá com ela aqui a tua tese, que eu tive que trabalhar bastante lá no mestrado, mas esse trabalho que foi do Arnold, quando era um boom na Espanha, células bifaciais, o Roberto já falou, módulos fotovoltaicos bifaciais, vocês veem a curva aqui, 2021, 28% dos módulos fotovoltaicos são bifaciais, e se olharmos somados a curva laranja, que é de células bifaciais, 50% são fabricados com células bifaciais.
Isso para 2031, vocês podem ver, os números aumentam, né? Chegamos a ser quase 60% dos módulos vão ser bifaciais pelas tecnologias. Então, no momento que você está produzindo células PERC ou células de contatos posteriores, você vai ter células bifaciais, sempre vai poder aproveitar esses como módulos bifaciais. Então, isso, nós tínhamos trabalhado lá, né? O Arno tinha trabalhado, nós trabalhamos lá na década de 80, e agora se torna uma realidade, né? Então, o tempo eu brinquei aí, como Sêneca diz, que o tempo revela a verdade. E aí eu tive o prazer, Arno, nós tivemos na PUC, eu e Zete, no NNT Solar, de aquele conceito de módulo fotovoltaico com coletor acoplado, que foi uma ideia que tu trouxeste na Espanha, que fizemos o mestrado, nós tivemos a oportunidade de fabricar módulos fotovoltaicos com esse conceito, fabricamos e testamos módulos fotovoltaicos com esse conceito de acoplar o coletor, o refletor no próprio módulo fotovoltaico, isso lá em 2009, 2010, quando fabricamos essas células solares bifaciais e os módulos fotovoltaicos. Potência instalada no mundo, eu acho que eu não preciso entrar em detalhe, já foi falado, né? Ou seja, esse número disso aqui, pessoal, 2020, nós tivemos 710 gigawatts, 24,3% das fontes renováveis do mundo é relativo ao fotovoltaico. E se olharmos a tendência, é a que mais cresce. Então, fotovoltaica é o que mais cresce no mundo. E no Brasil, temos o boom, que o Roberto já apresentou antes, esse boom do crescimento desde 2017, dos sistemas conectados à rede, tanto para a geração distribuída como para as centrais. A geração distribuída é o que mais cresce, vocês veem, né? E aí as previsões da BSolar, que são previsões, cara, a BSolar coloca que podemos ter até 25 gigawatts. A pergunta que eu faço nesse crescimento, quando eu olho essa curva, é, na verdade, qual é a ambição do Brasil em energia solar fotovoltaica? A gente olha esse crescimento, fico contente, mais e mais pessoas estão utilizando, mas eu pergunto, como país, qual é a nossa ambição? Simplesmente continuarmos sendo compradores, sendo instaladores, sendo certificadores? Mas a gente tem uma ambição maior como um país grande, que é o Brasil. Acho que ocupar uma posição mundial, não só de instalação, de uso de energias renováveis, mas também de produção. Sempre coloco essa questão, toda vez que eu penso sobre, vejo as curvas de crescimento e pergunto qual é a nossa ambição em energia solar fotovoltaica. Não vou responder, eu acho que é uma coisa que nós temos sempre estar com isso em mente, qual a nossa ambição em relação a isso, a energia solar fotovoltaica, o que queremos, o que podemos aproveitar disso para gerar mais empregos, mais riqueza e reduzir a pobreza no Brasil. E, claro, o crescimento do mercado, pessoal, aí tem várias estimativas, eu peguei algumas aqui, vocês vejam aqui, o azul é hidroelétrica e o amarelo é solar fotovoltaica. Se olharmos isso da EP para 2050, aí tem várias previsões, vocês veem de 42 gigawatts a 75, 89, só de centrais. A AB Solar coloca que nós podemos até ter 124 gigawatts, 38% da matriz elétrica brasileira com sistemas fotovoltaicos de geração distribuída e de grandes centrais. Também é uma previsão previsões são muito difíceis de fazer, né? A gente já sabe disso, já observou que ninguém teria condições de prever esse crescimento da fotovoltaica no mundo e no Brasil, mas pessoas que estão aqui, que lutaram, por exemplo, pela RN 482, é bom a gente lembrar, que se trabalhava, Roberto, Ricardo trabalharam lá no Ministério de Minas e Energia, muitas e muitas viagens lá. Então é bom nós lembrarmos que daí se possibilitou que estivéssemos conectados. Ou me lembro quando a ISET também, em 2000, durante a crise de energia que nós tivemos lá na 2004, 2005, que a ISET também, lá em Brasília, também ficou muito brava e disse: por que nós não podemos produzir nossa própria energia elétrica e vocês estão fazendo que a gente tenha que racionar a energia? E isso era muito antes da própria conexão à rede. E, finalmente, bom, são perspectivas. Espero que se cumpram, que tenhamos esse mercado. Vamos ver se podemos aproveitar isso em pesquisa, em desenvolvimento, mais empregos, mais indústrias e geração de riqueza no Brasil. E aí, claro, a minha mensagem final é a seguinte: volto àquela frase, pessoal. O cara é chato, bota a frase no início e no final, né? Mas é assim, eu sou assim mesmo. Passado é um patrimônio. Por isso, é sempre importante para nós construirmos o nosso passado.
E aí eu agradeço o Arno e ao Promec, que eles nos ajudaram a construir, nós, ex-alunos do Promec, vocês ajudaram a construir o nosso passado, eu chamo ali nosso eterno orientador, construir o nosso passado e permitir que a gente sempre possa, então, sonhar com o mundo, com energias limpas, energias renováveis. E, na verdade, somos todos, eu coloquei nomes dos nossos colegas do Promec que foram orientandos do Arno, que fizeram seu mestrado, doutorado, nós somos todos frutos desta árvore que foi plantada lá nos anos 80, quando o Arno, então, retornou do seu doutorado e começou a nos orientar. Então, eu agradeço, Arno, agradeço por ter orientado e ter, digamos, permitido que esses frutos tenham nascido deste pé que foi plantado lá. Muito obrigado, então.